Olá pessoal, aqui é a Lia e hoje eu tô aqui pra falar finalmente sobre o livro e o filme The Fifth Wave, que foi traduzido como A Quinta Onda. Eu li o livro, terminei de ler o livro 2 horas antes do filme. E então eu queria falar, eu vou fazer uma resenha em conjunto, falar os pontos positivos de cada um e negativo também, e minha nota em geral sobre os dois. Então vamos começar com isso aqui rapidinho. Bom, primeiro eu vou falar sobre os pontos positivos do livro e do filme, depois eu falo dos negativos de cada um. Show? Show. Mas primeiro eu vou falar o que se trata a história, né? Bom, The Fifth Wave é um livro sci-fi sobre invasão alienígena e conta a história da Cassie, que quando os aliens invadiram, aconteceram 4 coisas, e ela vai contando essas 4 coisas, que são chamadas de 4 ondas. E o livro se passa no decorrer da quinta onda. E a Cassie tá em busca do irmão dela, que sumiu, vamos dizer assim. Bom, os meus pontos positivos favoritos do livro foram o desenvolvimento dos relacionamentos, não só do casal que é formado durante a história, mas também as relações de amizades, de confiança. O livro é extenso, então tem um processo de desenvolvimento muito bem construído e desenvolvido durante a história. Isso pra mim foi fundamental pelo livro, um dos pontos mais altos pra mim. A narração da Cassie também foi um dos pontos que eu mais gostei. O livro são divididos em vários pontos de vista, mas a Cassie é a protagonista que mais tem ponto de vista, e é a narração que eu mais gostei. A história começa com muito texto, é muito texto, nada acontece, é só ela contando. O autor escreveu de uma maneira que deixou mais dinâmico a leitura, mesmo com tanto texto passa texto, parece que você não chega a lugar nenhum, mas você acaba chegando por conta desse jeito que ele escreveu, da protagonista conversando com o leitor. Ainda voltando pra parte de relacionamentos, a relação da Cassie com o irmão foi muito bem desenvolvido no livro, que pecou bastante no filme. Uma das coisas que eu não gostei do filme foi isso até. Assim como o desenvolvimento da relação dela com o Evan. E o Evan em si, você vê todo um lado diferente daquela pessoa. Você meio que conhece o antes, o processo dele chegar até onde chegou, e ele chegando naquele ponto, e o relacionamento que ele acabou criando com a Cassie. Mesmo que fosse em base de uma mentira, mas acaba que no final ela descobre a verdade e aquele relacionamento se mantém. Então eu gostei bastante disso. O final do livro também foi um ponto super positivo. Eu gostei bastante do final do livro, como as coisas foram desenvolvidas. Não foi corrido. Poderia ter cortado algumas coisas necessárias ao decorrer da história, mas no final eu adorei. Eu achei que foi muito bem desenvolvido. As respostas pra tudo, o que foi a quinta onda, o que era a quinta onda, foi muito bem inserido na história. Para os pontos positivos do filme, um ponto que eu gostei bastante foi o elenco. Eu gostei muito das escalações, eu gostei muito dos personagens. Eu acho que fizeram jus às descrições do livro, ao meu ver. E o final do filme, diferente do final do livro, ele dá um link pro segundo livro, o segundo filme. O primeiro livro, ele termina, assim, tem uma cena lá e puf. Você não sabe qual vai ser o motivo pro segundo livro. Claro que você tem que desvendar, acabar com os alienígenas, blá blá blá, mas você não sabe qual vai ser, a missão do segundo livro. No filme, tem, perguntam pra Cassie, e agora, o que eles vão fazer? E ela responde, daquela resposta, o segundo filme, o livro vai ser sobre isso, vamos fazer isso. Então, eu gostei muito, foi uma das coisas que mais me agradou no filme, diferente do livro. Sobre os pontos negativos, eu não vou falar sobre as mudanças ocorridas, porque eu acho que mudança sempre tem uma adaptação. O que eu fiquei chateada em relação à adaptação foi que eles não desenvolveram os relacionamentos da história tão bem. Ficou uma coisa muito jogada ali no meio. As coisas pareciam tão soltas que às vezes eu me perdia. Se o livro não tivesse tão fresco na minha mente, eu acredito que eu teria ficado oi, o que aconteceu? Por que tá acontecendo isso, sabe? As coisas foram sendo jogadas de tal maneira que você não sabia realmente, por que tá acontecendo isso? E uma das coisas que, teve um significado muito importante no livro e que, foi uma coisa aleatória que poderiam ter tirado de vez, e o cachorro começa a latir, foi o ursinho, que tem um significado muito importante no livro, mas que no filme fica uma coisa, cagada, sabe? Tá ali pra dizer que pra dizer que manteram aquilo do livro. Aí, voltando no livro, um dos pontos negativos pra mim foi a mudança constante de ponto de vista na história. Começa com a Cassie, aí depois muda pra uma pessoa aleatória e vai mudando, e volta pra Cassie. O que aconteceu foi, eu ficava mais interessada no que a Cassie tava fazendo, no que ela tava pensando, no que tava acontecendo com ela, do que em outras pessoas. Então,
eu acabava que eu lia correndo as outras partes, ou então protelava demais, porque eu não queria ler aquela parte. Eu não achava tão interessante quanto a parte da Cassie. Mas o meu problema não foi nem ter esses pontos de vista aleatórios ali em cima. Porque eu achava, tipo, até certo ponto foi necessário. O meu problema é que os pontos de vista ficaram muito extensos, tipo... Em vez de botar, tipo, um capítulo dessa pessoa, bota vários da Cassie. Não, tipo, vários dessa pessoa, alguns da Cassie, sabe? Foi com uma coisa meio desordenada e meio jogada, assim. Não me interessou e foi... E acabou fazendo com que eu achasse a leitura arrastada. E é isso, eu acho que ficou meio confuso, mas eu acho que deu pra entender bastante o que eu achei de cada um. Eu tinha dado 3 estrelas pro livro quando eu terminei de ler, mas como eu não gostei muito do filme, acabei dando 3,5 estrelas pro livro e 3 pro filme. Eu tinha dado, no início da história eu tava dando 4,5, 4, mas conforme foi acontecendo essa mudança de ponto de vista, minha nota foi caindo porque a leitura passou a ser arrastada pra mim. E é isso. Eu não desisti da série, apesar de eu não ter gostado tanto desse primeiro livro. Eu pretendo ler os próximos, mas não é uma prioridade na minha vida. Eu devo deixar pra ler mais próximo dos lançamentos dos próximos filmes. E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha de bola aqui embaixo pra me ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de visitar o blog espaço.com.br e me seguir nas redes sociais. Eu errei todas elas, elas vão estar linkadas aqui embaixo pra vocês. É isso, até o próximo vídeo e comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre o filme e o livro. Tchau!